Eu quero ler para vocês um dos diálogos que eu mais gosto no Evangelho. Esses 4 evangelhos, dos muitos diálogos de Jesus, esse que Jesus tem com os seus discípulos, falando sério com eles. O que mais me chama a atenção nesse diálogo de Jesus com os discípulos é que sempre chega a hora em que Jesus precisa falar sério conosco. Às vezes a gente vem para o discipulado, vem para a fé cristã, entra para a igreja de Cristo, recheados de ilusões, de expectativas falsas, de visões distorcidas que habitam o nosso imaginário a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito de igreja. E faz parte do discipulado, há alguns momentos, Jesus fala sério conosco, como se ele estivesse dizendo: olha, agora senta aqui um pouquinho e vamos conversar sério aqui. Vamos tirar um pouco dessas expectativas falsas, dessas ilusões. Há momentos em que isso acontece. Há momentos, muitos desses momentos acontecem justamente naquelas situações em que nos sentimos mais fragilizados. Às vezes é um momento de uma grande perda, ou um momento de uma grande dor, de uma grande aflição, de uma enfermidade que nos pesa. E nesses momentos em que nos sentimos mais frágeis, mais fragilizados, é que Jesus aproveita para ter alguma conversa mais séria conosco, para dar uma chacoalhada, para colocar nossos pés no chão, para fazer algum ajuste. Bem-aventurado é o discípulo que sofre os ajustes que Jesus quer fazer. Vai na caminhada do discipulado sentindo que Jesus está ajustando as coisas, apertando os parafusos, podando algumas folhas, reparando alguns rumos, abrindo os olhos para determinadas coisas, assentando alguns sentimentos, muito especialmente lapidando o nosso caráter, nosso temperamento, nossa maneira de ser, de agir e reagir. Seguir a Jesus, significa deixar Jesus ir fazendo esses ajustes necessários a todos nós. Quando a gente se converte, quando a gente entra para essa caminhada, quando a gente se sente discípulo de Jesus, a gente chega como está. Como está. O momento da conversão, o momento da decisão de seguir Jesus, não muda intrinsecamente nada no que somos. Muda a disposição, muda o desejo de querermos mudar. Mas não é uma coisa que, pronto, agora eu já sou uma pessoa diferente, pronto, já sou completamente diferente, que nada, isso não acontece assim. Quando a gente começa a seguir Jesus, é o começo de uma caminhada em que muita coisa ainda vai ser transformada em nós. E é uma transformação que vai acontecendo sempre. Olha, é mais ou menos como quando a gente pega a carteira de habilitação. Você faz autoescola, faz a prova teórica e passa, faz a prova, como é que chama a outra prova? A prova prática. Desculpem, mas eu tirei a minha no século passado. Foi século passado, eu tirei a minha no século 20. Então faz a prova prática.
E aí você recebe a carteira de habilitação. O que você está recebendo é a autorização para aprender a dirigir, porque a gente sabe que ninguém sai da autoescola sabendo dirigir. Vai aprender aos poucos depois, vai aprender dirigindo. Eu me lembro quando, primeiro a Luísa, depois a Laura. Eu nem sei como é que está isso hoje, mas no tempo em que elas fizeram 18 anos, era uma obsessão. Fez 18 anos, no dia seguinte já está lá perturbando. Pai, eu vou entrar na autoescola quando? Já essa porrinhação na cabeça do pai. E aí, eu lembro que tirou carteira, a Laura também tirou carteira, mas eu fiz um trato com elas. Eu disse, olha, ninguém vai sair dirigindo sozinho de carro por aí só porque tem carteira, que vocês não me enganam. Vocês só receberam autorização para dirigir, mas não significa que vocês saibam dirigir. Então, durante uns 3, 4 meses, quando eu puder sair com vocês, aí eu vou acompanhar vocês no carro. E vou saindo. Vocês vão me levar até a igreja, depois vai esperar lá um pouquinho e voltam comigo. E fui fazendo assim, durante 3, 4 meses, e disse, olha, quando eu sentir que vocês estão bem, quando eu sentir na minha avaliação que vocês estão seguras, aí eu deixo vocês dirigirem sozinhos. Então a gente, quando começa a seguir Jesus, rigorosamente, não teve nenhuma transformação. O que teve foi a disposição transformada. A gente deixa de ter prazer com certas coisas, deixa de querer certas coisas, começa a ter prazer em outras, mas principalmente nós somos transformados em alguém que quer ser diferente. Somos transformados em alguém que quer ser diferente. E aí começa a caminhada. A gente vai sendo transformado aos poucos. Sabe? Quando a gente chega a Cristo, tem que chegar do jeito que está, e Jesus aceita a gente do jeito que a gente é. Eu lembro na minha adolescência, eu tinha uns 15, 16 anos, eu evangelizava um colega meu de escola que fumava maconha. E ele fumava maconha escondido no pátio da escola. E aí era amigo, e a gente começou a conversar, e eu comecei a estudar a Bíblia com ele. Aí ele perguntou para mim assim, eu preciso parar de fumar maconha para estudar a Bíblia com você? Eu falei, não. Venha com você, vamos estudar a Bíblia junto, venha. Aí ele vinha com o cigarrinho de maconha dele, sentava do meu lado, eu começava a ensinar a Bíblia para ele. E a gente ia lendo a Bíblia, ele até com cigarro de maconha na mão, às vezes pegava a Bíblia, e nesse versículo aqui, ó. Eu falei, nesse versículo mesmo, aqui mesmo, onde está. Aí com o tempo, ele foi me fazendo certas perguntas. À medida que o Evangelho foi entrando na mente, à medida em que ele foi compreendendo o que o Evangelho dizia, aí ele foi tendo a atenção dele voltada para algumas coisas. Aí ele começou a me perguntar, isso aqui não faz bem para a gente, né? Eu falava, no contexto de tudo que você está aprendendo, isso não é o ideal. Não é bom. Mas essa mudança, ela é natural. Agora, para chegar a Cristo, ninguém precisa mudar nada. Para chegar a Cristo, não precisa mudar nada. Tem que vir como está. Se a gente começa a botar alguns empecilhos, começa a botar certas exigências para chegar a Cristo, quem que a gente quer que chegue a Cristo? Só os santos. Quem que a gente quer que chegue a Cristo? Só os puros. Jesus não quer os santos e não quer os puros. Ele quer justamente os sujos, os viciados, essa gente de coração ruim, esse pessoal que está precisando mudar de vida. Isso aí que ele quer, que chegue a ele, que venha a ele. E a partir desse encontro com ele é que começa uma série de transformações.
E esse diálogo que eu quero ler com vocês é um desses momentos. Provavelmente aqui, pelo andar da carruagem aqui, Jesus já devia ter aqui com eles pelo menos 1 ano e meio de convívio já. Foram 3 anos. 1 ano e meio de convívio. Aí nesse momento, houve aqui uma situação em que Jesus sentou com eles: agora vocês aqui comigo. Vamos conversar sério sobre algumas coisas. Essas conversas sérias de Jesus servem para a gente quando a gente está seguindo Jesus mesmo, tá? E eu estou falando para pessoas que estão realmente seguindo Jesus de coração, que estão com o coração voltado para isso. Jesus não perde muito tempo com os curiosos. Sabe, Jesus não perdia tempo com os curiosos. Jesus se voltava e dava atenção para quem ele percebia que tinha sinceridade de coração e que queria chegar perto dele com intenções muito mais profundas e abrangentes. As pessoas que queriam lá só assistir um milagre, um prodígio, ver um show e coisas do tipo, para esses eles não davam muita atenção. Mas quando ele estava passando e ouvia um cego dizer para ele: filho de Davi, aí ele: opa, esse aí sabe quem vai ser o Messias. E está fazendo as vinculações, as sinapses estão acontecendo direitinho aqui. Está fazendo todas as ligações. Então esse aí está interessado. Ou quando está passando e uma mulher toca, e ele sente que o toque vem de uma fé profunda, ele para, dá atenção. Então eu estou falando com aqueles que estão com o coração nisso mesmo, tá? Que estão com o coração. Quem está com o coração nisso mesmo, interessado em mudar, interessado em crescer, num processo de discipulado com Jesus, é com esses que ele tem essas conversas sérias. Para dizer: olha, vamos agora colocar algumas coisas no lugar. Então é nesse contexto de uma conversa séria que às vezes Jesus tem conosco, que vem esse diálogo dele com os 12. Depois que os curiosos se retiram, depois que quem estava só en passant se retira, depois que quem estava ali sem nenhuma disposição para nada, só para olhar, se retira, e fica só esse grupo com o coração ali envolvido. Aí no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 66, a gente é colocado diante dessa conversa de Jesus, em que se diz assim: por causa disso, muitos dos seus discípulos, fora ali dos 12, Lucas nos informa que houve um tempo ali que havia pelo menos uns 70 discípulos ali em torno de Jesus. Muitos desses discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Aí então chegou a hora de Jesus ter a conversa séria com os 12. Então perguntou então aos 12: vocês também querem ir? Vocês também querem se retirar? Aí Pedro, que sempre era o mais atirado nas respostas, ou sempre o primeiro a dar respostas, era o mais desinibido do grupo, Pedro então logo diz: Senhor, para quem nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí ele completa dizendo: e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o enviado de Deus, o santo de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus, o Cristo de Deus. Todas essas traduções são possíveis para essa palavra aqui. O enviado de Deus. Olha, esse diálogo, como eu disse, é um dos meus preferidos, porque começa a colocar algumas peças no lugar aí. Você já tem pelo menos 1 ano e meio de convívio, então na metade do convívio com Jesus, já viram muita coisa, mas muita coisa ainda tem que acontecer, muita coisa tem que mudar. Por mais que nós tenhamos quilômetros e quilômetros percorridos nessa caminhada cristã, por mais que nós já estejamos no caminho do discipulado há tempos,
por mais que nós já tenhamos acumulado experiências, as mais flagrantes e as mais pulsantes, por mais que tenhamos colecionado aprendizado e aprendizagens, sempre Jesus continua trabalhando conosco para melhorar a gente. Sempre podemos melhorar. E há 4 coisas que nessa conversa de Jesus aqui a gente vê. Vamos chamar assim os 4 caráteres do evangelho, do discipulado, que fazem parte dessa conversa séria de Jesus. O primeiro caráter aqui é o caráter do escândalo. O que houve ali foi que depois de um discurso mais duro de Jesus, anunciando algumas coisas que aquele pessoal não esperava, e algumas colocações de Jesus, algumas opiniões de Jesus, algumas declarações de Jesus, que pegaram todo mundo de surpresa, que não era exatamente a expectativa que haviam criado do Messias que eles estavam seguindo. Algumas coisas ditas por Jesus que derrubavam essas expectativas, que maculavam essas expectativas, que decepcionavam essas expectativas, fizeram com que um grande grupo ali saísse e fosse embora e dissesse: não quero mais ouvir isso. Não é isso que eu estou buscando, não é isso que eu quero, não é isso que me interessa. Ou como outros diziam: esse homem está perdendo o juízo, isso aí está indo para um caminho que eu não esperava, quem ele está pensando que é? Aquelas opiniões a respeito de Jesus que os evangelhos mostram sempre, que até os familiares de Jesus tinham para com ele. Quando Maria e os irmãos de Jesus chegam, por exemplo, numa casa de Cafarnaum, onde Jesus estava, e vão lá para buscá-lo. E o comentário das pessoas ao verem a família de Jesus chegar é: ele está fora de si. A tradução literal para o que eles dizem é essa: ele está fora de si. Ele está dizendo aqui umas loucuras, ele está dizendo aqui umas doideiras. E Maria e os irmãos de Jesus e as irmãs vão lá tentá-lo, que ele vá para casa, tentá-lo: escuta, deixa disso, vamos embora para casa. Até sua própria família estava confusa com o que ele estava falando, com o que ele estava fazendo. Então não é de admirar que muitos daqueles que estavam ao redor ali se estranhassem o que Jesus estava dizendo. Agora eu me lembrei de uma coisa muito legal. Quando o Guaraná foi lançado aqui no Brasil, início do século XX, pediram para o Machado de Assis. Machado de Assis já era um escritor de renome no início do século XX, ele vai morrer em 1908. Então já era um escritor de renome. A empresa que estava lançando o Guaraná pediu para o Machado de Assis fazer uma propaganda para o jornal. E claro que renome não quer dizer dinheiro. Sempre que surgia uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, o Machado de Assis aproveitava. Então, obviamente, ele aceitou e planejou uma campanha para o Guaraná, mas no estilo dele, estilo Machado de Assis. E aí saiu nos jornais da época essa campanha que o Machado de Assis tinha planejado, que era o seguinte: Guaraná, no começo você estranha, depois você entranha. E é isso. Muita gente estava estranhando o que Jesus estava dizendo, estranhando o que ele estava fazendo. E havia aqueles que estavam entranhando, que estavam deixando tudo aquilo mudar a sua cabeça, mudar o seu coração, compreendendo onde ele queria chegar. Então aqueles que estranhavam sem entranhar,
saíram, que é o caráter do escândalo. E aqui, nós que seguimos a Cristo, devemos ter muito essa percepção de que há ensinos de Jesus que estranham e que escandalizam. Estranham e afastam as pessoas. Eu falo da graça o tempo todo, talvez eu seja um dos pregadores que mais repete essa palavra nas mensagens, a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é atrativa por si mesma, ela nos atrai por ser graça. Mas a graça de Deus não impede que a mensagem da graça do Evangelho tenha elementos que são intragáveis, que pessoas não engolem aquilo. E que por causa daquilo que não engolem, nunca absorvem aquilo, não entranham. Os líderes religiosos do judaísmo estranhavam demais e se escandalizavam. Quem é que se escandalizava com o que Jesus dizia? Os líderes do judaísmo, os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei. Quem é que se escandalizava com o que Jesus dizia? Os ricos que colocavam suas riquezas acima de todas as coisas. Os que colocavam diante de si visões distorcidas do reino, que pensavam no reino como algo político, no Messias como alguém político. Esses se escandalizavam. E quando começavam a perceber que o reino de Deus tinha a ver com mudança de caráter, mudança de mente, com amor, com misericórdia, com justiça, ficavam profundamente escandalizados. Não é nada que a gente está procurando, a gente quer derrubar o Império Romano. E vem esse camarada falando nessas coisas. A gente quer pegar em arma e ir lá e derrubar o Império Romano. E vem ele falar de amor, de mansidão, de pacificação, de misericórdia. Eram esses que se escandalizavam. Quem se escandalizava com Jesus eram os literais, que queriam levar a lei, a Torá de Moisés, literalmente. Jesus não deixava. Vocês não vão ficar só na superficialidade literal da lei. Ou vocês mergulham comigo na profundidade desses ensinos, passando esses muros literais e superficiais, ou a gente não vai junto. Ou em vez de se pegarem em tradições, vocês se pegam a princípios, ou a gente não vai junto. Então aqueles tradicionalistas todos se escandalizavam com o que Jesus dizia. Eram esses que se escandalizavam. Os considerados pecadores, sujos, marginais, esses não. Esses já tinham um coração aberto já por natureza. Já eram conscientes da sua pequenez, da sua necessidade de misericórdia. O discurso de Jesus escandalizava o fariseu que entrava no templo para orar e trazia para perto o publicano, que era marginalizado por todos os outros. Então há esse caráter de escândalo no Evangelho. Escandalizava quem? Escandalizava quem estava a fim de ficar vendo milagre, ver um mar vermelho abrindo em cada esquina, um Lázaro ressuscitando a cada quilômetro quadrado, um paralítico andando a cada porta e umbral de casa. Esses que estavam querendo ver isso o tempo todo, se escandalizavam e se afastavam, porque não era isso que Jesus estava dando, não era isso que Jesus estava mostrando. Então há esse elemento no caráter do Evangelho de escândalo. A essência do Evangelho, a mensagem do Evangelho, de graça, de amor, de misericórdia, de justiça, ela é altamente escandalizante porque ela mexe com caráter. Ela mexe com transformação de caráter e de mente. E não há nada que seja mais escandalizante para quem não quer mudar caráter e mente do que algo que propõe a mudança de caráter e mente. Discípulos de Jesus são transformados no seu caráter e na sua mente o tempo todo. Faz parte desse processo.
Então tem esse caráter do escândalo. O segundo caráter é o caráter da autonomia. Quando Jesus diz para eles assim, olha no olho, e diz assim, quer sair também? Quer sair também? Pode ir. Se tem uma coisa que Jesus não tem em sua fileira de discípulos, é obrigados, pressionados, ameaçados, nem seduzidos. Jesus não usa mecanismos de sedução para segurar pessoas no caminho dele. Ele não fica seduzindo ninguém. O poder de Jesus não é de sedução, o poder de Jesus é de atração. Então, se há uma coisa que não interessa a Jesus, é que pessoas o estejam seguindo por qualquer outro motivo que seja, a não ser por ele. A não ser por causa dele e do que ele propõe, do que ele ensina, das referências que ele dá, dos padrões que ele dá. E principalmente que sejam pessoas que estejam ali porque querem, porque desejam, porque sabem que faz bem a elas, não estão lá só por causa da expectativa dos pais, ou por causa da expectativa da igreja, ou por causa da expectativa dos líderes, ou porque tem medo disso e daquilo, ou porque estão sendo coagidas e constrangidas. Vocês também querem sair? Esse caráter da autonomia, da liberdade, do desejo de seguir Jesus e de dizer a Jesus, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou no caminho, eu estou nesse caminho, eu estou seguindo a Jesus porque eu quero. Porque me faz bem. E aí a gente vai à fala do Alyosha, que é o personagem dos irmãos Karamazov, que é o monge, o filho mais novo dos Karamazov. Quando ele numa conversa dele, nesse que eu considero talvez o maior romance universal que temos, os irmãos Karamazov. Quando ele diz o seguinte, olha, eu sei que Jesus é a única verdade acima de todas as verdades, maior do que todas as verdades, mais potente, mais poderosa do que todas as verdades. Mas se alguém conseguir me mostrar uma verdade que seja maior do que Cristo, eu abandono essa verdade e continuo com Cristo. Essa fala do Alyosha é extremamente significativa, porque ele diz, olha, eu estou aqui por causa de Jesus, não é por causa de nada. É por causa do que Ele é para mim, por causa do que Ele faz comigo, faz em mim, por causa do que eu conheço dEle, por causa do que Ele me ensina. Essa para mim é a verdade que eu preciso crer. É a verdade que eu preciso seguir. Outra verdade não me interessa. Eu estou aqui por causa dEle. Ele define os meus passos. Ele define o meu andar. É esse tipo de discípulo que Jesus tem com ele. Os outros ele fica dizendo, pode sair. Qualquer hora. Qualquer hora. A porta está aberta para as pessoas entrarem, mas a porta também está aberta para as pessoas saírem. Vocês também querem sair? Perguntou Jesus. É a hora que ele fala sério com a gente para perguntar, por que é que você está aqui? Por que é que você está me seguindo? Por que é que você é cristão? Por que é que você é discípulo de Cristo? Por que que eu sou seu mestre? É a conversa séria. É a conversa séria que faz a gente pensar, que faz a gente refletir. Eu confio muito, eu estou de olho no horário, porque eu prometi que hoje a gente encerra o culto no horário certo. Jurei na minha ira que a gente encerra no horário certo. Eu confio muito, muito, muito nessa decisão voluntária. Seguir a Cristo porque eu quero. Eu lembro no seminário que nós tínhamos lá um professor de missões, me parece. Não sei, era um missionário americano desses. E ele dizia o seguinte, ele dizia para a gente, olha,
Quando faz o apelo, tem que falar direto. Não dê tempo da pessoa pensar. E quando ela menos perceber, está lá na frente. Eu achava aquilo horrível. Primeiro, porque nunca aprenderam a falar português direito. Segundo, porque eu achava isso horrível. O que é isso? Como o evangelho é um convite a que pensemos e reflitamos. Jesus não quer ninguém ali seguindo como impensante. Jesus quer pessoas reflexivas, que sabem, que entendem por que estão ali. E que poderiam explicar para qualquer pessoa por que estão seguindo Jesus e o que Jesus significa para elas. É esse tipo de discípulo que Jesus tem no seu caminho. Lá em São Paulo tinha um pregador desses de multidões, que quando ia pregar numa igreja, combinava lá. Eu sei disso que aconteceu isso lá em Vila Mariana. O pastor comentou comigo, comentou com a gente, que uma coisa que ele pedia é que, na hora do apelo, as luzes fossem diminuindo aos poucos, para dar um ambiente de fim de mundo, né? De olha, Cristo está voltando. A gente, por causa desse negócio de arrebatamento da igreja, essas coisas todas, já fica tudo apavorado. Que aí quando daqui a pouco tempo aqui, depois eu tive um problema de som, deu um estouro aqui. Nossa, o que era gente, só faltou o pessoal ajoelhar e dizer, vem Jesus, Maranata. Ele já fica nessa expectativa. Então, ó, diminui as luzes. Mandava diminuir as luzes para criar um ambiente meio soturno, né? De sugestão. Por favor. A única coisa que Jesus não quer são manipulados emocionais seguindo a Ele. Gente manipulada emocionalmente para seguir a Jesus não interessa para Jesus. E aí ele é muito claro, ele diz, quer sair? E hoje, se ele estivesse dizendo isso, eu tenho certeza que Jesus diria, quer sair? Eu vou te indicar umas igrejas para onde você pode ir. Vou te indicar os pregadores legais que você pode ficar ouvindo. Ele ia dizer uns 4 ou 5. Quer sair? Vai lá, que você vai encontrar o que você está querendo lá. Você vai encontrar isso lá. Mas no caminho do discipulado, não. Com Jesus a pegada é outra. Aí Pedro introduz aqui o terceiro caráter dessa conversa séria com Jesus. Pedro tinha essa sensibilidade. Esse texto aqui equivale àquele de Mateus 16. De Mateus 16, quando Jesus perguntou, o que andam dizendo as pessoas a meu respeito? Vários comentaristas do Novo Testamento dizem que o que João conta aqui com essas palavras foi o que Mateus contou lá com aquelas palavras. O que estão dizendo a meu respeito? Dizem isso, dizem aquilo, e que então Pedro tomou a iniciativa quando Jesus perguntou, e vocês o que pensam? Pedro tomou a iniciativa de dizer, não, para nós, tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus. Então, mais ou menos a mesma coisa, seria mais ou menos a mesma narrativa, com outras palavras, em que Jesus diz assim, olha, quer sair, saiam, eu quero saber de vocês o que vocês pensam. E aí Pedro, então, como esse personagem, que toma a iniciativa, para dizer, para onde vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, nessa conversa com Jesus, entra esse caráter de exclusividade. O discípulo de Jesus vê em Jesus uma exclusividade. Vê uma singularidade. Uma referência singular que ninguém mais tem. Olha, eu sou estudante das religiões. Eu sei o quanto que as religiões e quanto líderes religiosos disseram coisas muito boas. Confúcio disse coisas muito boas. 300 anos antes de Cristo, Confúcio já estava ensinando o que Jesus ia ensinar 300 anos depois. Não faça a alguém o que você não quer que esse alguém lhe faça. Isso Confúcio já dizia 300 anos antes de Cristo. E Cristo no seu tempo repete esse ensino.
Buda disse muita coisa boa. Mohammed disse muita coisa boa. Gandhi disse muita coisa boa. Gandhi, então, é um dos meus favoritos. Inspirador demais em muitas coisas que ele fala. Muito inspirador. Na campanha da libertação, da independência da Índia, da Inglaterra, com a pregação da rebeldia pacífica sem violência. Mas nenhum deles, para mim, tem a singularidade de Jesus. Porque eu sempre vou encontrar em Jesus, quando eu estudo Jesus e quando eu estudo o Evangelho, eu sempre vou encontrar singularidades que não encontro em nenhum outro. Então não é que Jesus seja o fundador, mais um fundador de religião, não, ele é muito singular nas coisas que ele diz. Ele é muito referencial nas coisas que ele diz. Há um quê de peculiaridade em Jesus que contradiz uma série de coisas que os outros dizem. Então, para quem iremos nós, diz Pedro? As palavras de vida eterna mesmo, a gente só encontra em ti. Então, nessa conversa séria de Jesus, Jesus está perguntando para você que singularidades você encontra em mim para continuar me seguindo. Por que eu sou diferente? Por que para você eu sou melhor? O que eu represento de diferença, de singularidade para você, para a sua vida, que nenhum outro pode trazer e que nenhum outro pode fazer? O discípulo de Jesus tem que saber isso. Tem que saber responder o básico para o seu colega lá de trabalho. O que Jesus tem de diferente de todos os outros? Ora, se o discípulo de Jesus não souber responder isso, quem é que vai responder? Se alguém que está seguindo a Cristo e que pretensamente diz que estuda o Evangelho e estuda as palavras de Jesus, está há centenas de anos na igreja, não souber responder o que Jesus tem de diferente dos outros, e é por isso que eu o sigo, quem é que vai responder? Se alguém que não é discípulo de Jesus não puder perguntar aos discípulos de Jesus o que Jesus tem de diferente, e os discípulos de Jesus não puderem responder o que ele tem de diferente, acabou a conversa. Tem que pegar o chapéu e fazer outra coisa, porque para ser discípulo de Jesus não serve. Porque o discípulo é a testemunha mais original, mais próxima. Nós somos a testemunha de primeira mão, porque a gente está aprendendo com ele, enquanto os outros não. E querem saber da gente o que ele tem de bom. É isso que Pedro está fazendo aqui. Está respondendo com esse caráter da exclusividade. Nós não temos como seguir outro. Não temos como ir para outros. Tu tens as palavras de vida eterna. Tem uma singularidade, tem uma peculiaridade nos teus ensinos que nos fascina a todos. E por isso nós estamos aqui. Que faz muito bem para a nossa vida, que muda a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui. E aí, Pedro vai acrescentar o último caráter desse caminho do discipulado, dessa experiência com Jesus, que é quando ele diz: e nós temos visto e experimentado isso. Aí ele traz para o âmbito da experiência pessoal. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, não é uma teologia, não é uma confissão de fé, não é um texto bíblico, não é um credo, não é uma oração formal, não é uma liturgia de culto, não é uma confissão doutrinária. É uma questão de experiência. Nós temos visto e experimentado isso. É uma questão de experiência pessoal nossa.
Discípulo pode dizer isso. Só o discípulo pode dizer isso. O que ele tem experimentado. O que é que está fazendo a minha cabeça. O que é que está moldando meu coração. Então, nessa conversa séria de Jesus, ele está perguntando: você tem experimentado e pode falar disso? Ou você está falando do que seus pais experimentaram? Não é isso. O que seus pais experimentaram é problema deles. Ou você está falando do que a sua igreja prega? O que a sua igreja prega é problema dela, não é isso que eu estou perguntando. Ou você está falando do que o seu pastor prega? O que o seu pastor prega é a experiência dele, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao que você tem a dizer sobre a sua experiência de fé. O que você tem a dizer sobre a sua experiência comigo de Jesus. Porque se somos discípulos de Jesus, tudo isso que o Evangelho é e significa, invade a nossa experiência pessoal. E ele deixa de ser um Senhor e passa a ser meu Senhor, deixa de ser um Salvador e passa a ser meu Salvador, deixa de ser um pastor e passa a ser meu pastor, deixa de ser um redentor e passa a ser o meu redentor, deixa de ser pão e passa a ser meu pão, deixa de ser água e passa a ser minha água, deixa de ser um caminho e passa a ser meu caminho, deixa de ser a verdade e passa a ser a minha verdade, deixa de ser vida e passa a ser a minha vida. É a minha experiência pessoal. É por isso que eu estou seguindo a Jesus, para que a minha experiência pessoal se encha de Jesus e do que ele ensina, para que ele seja algo que pertence à minha experiência, minha, de mais ninguém. Por isso que eu acho essa conversa de quem está salvo e quem não está salvo, essa é uma conversa absurda. Essa é uma conversa absurda. Nenhum de nós pode ter nenhum interesse em saber quem na igreja, quem no corpo apostólico, quem no cristianismo, quem no raio que for, está salvo ou está perdido. Nenhum de nós tem que se preocupar um segundo sequer com isso, porque isso não é problema nosso. O meu problema é a minha redenção e a minha relação com Cristo. Então eu não tenho que ficar discutindo quem está salvo e quem está perdido. Isso não é problema meu, não sou eu que salvo, nem sou eu que faço as pessoas ficarem perdidas. Isso é um problema de cada pessoa com Deus, de cada pessoa com aquilo que ela crê, de cada pessoa com aquilo que ela segue, não é problema nosso. O meu problema é a minha salvação, é a minha vida eterna, é a minha redenção. É Cristo para mim, é o Evangelho para mim. E cada pessoa tem a sua experiência, vai viver o seu Evangelho. Mas a minha experiência com o Evangelho, essa eu tenho que cuidar dela. Essa eu tenho que tratar. Aí essa obsessão. Eu já vi tanta gente sofrendo. Meu Deus, como eu vejo gente sofrendo. Eu tive uma conversa outro dia com uma senhora que estava aflitíssima, porque o irmão dela se afastou da igreja e morreu antes de voltar para a igreja. E ela estava aflita, meu Deus, o que aconteceu com ele? Onde é que ele está? Onde é que ele vai passar a eternidade? Eu segurei a mão dela e disse: minha querida, não se preocupe com isso. Primeiro, porque a gente não tem noção da maneira como a graça trabalha. Não tem noção da maneira como a graça trabalha. A gente não tem como julgar isso. O que a graça fez no coração dele, como trabalhou no coração dele. Fique tranquila, porque para ninguém mais interessa a salvação dele do que para a graça de Deus. Então não se preocupe com isso, tire esse peso do coração. Você não pode controlar isso.
Você falou o que tinha que falar, deu o testemunho que tinha que dar, fez o que fez, então está bem. Mas não se angustie por questões com as quais você não pode se angustiar. E segundo, é porque a experiência é muito pessoal. E por mais que você chore aqui, você não pode transformar a experiência do seu irmão na sua. Será a experiência dele. O que você tem que cuidar é da sua experiência. É da sua vida com Cristo, é da sua vida com o Evangelho. É disso que você tem que cuidar. É aí que está a área da sua aflição. Se há uma área para a sua aflição, é essa. Da sua relação com Cristo. Então a gente entra numa obsessão que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. E não faz nenhum sentido porque às vezes a pessoa está sentada no banco da igreja há anos e anos. E alguém que viveu fora da igreja há anos e anos tem uma experiência autêntica com Jesus que aquela pessoa que está no banco da igreja não teve. Como é que você vai medir isso? Por isso que eu sou profundamente contra a ideia da ceia restrita, ceia só para os que são da denominação batista. Ou pior, tem uma outra ceia que chama ceia ultra restrita, que é para só quem é membro da igreja, daquela igreja local. Como é que você vai confiar nisso? Eu fui fazer uma conferência uma vez numa igreja batista ultra restrita. Eu preguei lá quinta-noite, sexta-noite, sábado-noite, domingo de manhã, domingo à noite. No domingo à noite o pastor quis encerrar com uma ceia, um culto de ceia. Eu não pude participar porque eu não era membro da igreja. Eu preguei quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Ele veio para mim e disse: ó, o irmão, desculpe, mas a nossa ceia é só para quem é membro da igreja. Eu estava começando minha vida de pastor lá, 20 e poucos anos. Aí eu que já tinha resolvido na minha cabeça que nunca faria isso, a ceia só para a mesma fé e ordem e esse troço todo. Participando disso lá, eu perguntei: meu Deus, deve ser isso que eu estou sentindo aqui, que um presbiteriano, um congregacional, um metodista, um pentecostal sente quando a gente numa igreja nossa diz: ó, a ceia aqui é só para batista. E lá eu decidi: não pode ser isso. Lá o que Paulo diz: cada um examine a si mesmo. A experiência é pessoal. Cada um examine a si mesmo. E cada um examine a si mesmo. Se convém participar da ceia ou não. Cada um examine a si mesmo. Sabe quem estava na mesa com Jesus, participando do pão e do cálice? Nosso irmão Judas Iscariotes. Sentado na mesma mesa. Jesus passa o pão, Jesus passa o cálice, diz o que tem que dizer. Nosso irmão Judas Iscariotes participando lá, membro do corpo apostólico, tinha sido batizado, participava da diretoria do corpo apostólico, ia no culto todo domingo, todo sábado, né? Porque era judeu. E estava lá naquele momento da ceia. Foi para quem Jesus deu o primeiro bocado. Ali, convidado de honra: Judas, isso aqui é teu. Primeiro bocado. Não somos nós que fazemos essas divisões. Não somos nós. A experiência é pessoal nossa. Cuide da sua experiência pessoal. Da sua relação com Cristo. Dê o testemunho que você precisa dar. Mostre o que Jesus é para você. No mais, a graça de Deus irá trabalhar com cada um de acordo com a graça de Deus. Sabe o que é isso? É isso. Vamos encerrar? Venham cá para a gente cantar então, que já está na hora da gente encerrar. Eu até diria mais algumas coisas, mas eu vou parar. Eu vou vencer
a tentação de continuar, e vou parar para a gente poder pegar as aulas de EBD desde o início. Que o Senhor conduza nossa vida cristã. Eu quero só terminar dizendo isso. Deixe Jesus falar sério com você quando Ele quiser. Às vezes Ele aproveita uma doença, às vezes Ele aproveita uma perda, às vezes Ele aproveita um desemprego, às vezes Ele aproveita uma situação financeira desfavorável, às vezes Ele aproveita um momento de crise. Ele aproveita todos esses momentos, muito especialmente quando estamos mais frágeis, para falar sério conosco. Aproveite os momentos em que Jesus fala sério conosco, porque faz parte intrínseca do discipulado Jesus ajustar a nossa vida. E ela vai ser ajustada até o final. Até o final. Ele vai ajustando, vai trabalhando, vai fazendo a gente ficar melhor. Melhor. É isso que Ele quer, que nós sejamos melhores. Vamos ficar em pé e vamos cantar e vamos encerrar nosso culto cantando.